Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à semana 6 do PET 3. Já estamos finalizando esse PET hoje. Esta semana traz para vocês, na verdade, retoma o gênero textual relato pessoal que nós estudamos na semana 3. Então vamos lá? Produzindo um relato pessoal. Quem nunca passou por um mico? Todos nós já passamos por situações constrangedoras que às vezes são motivo de risadas por outras pessoas. Veja o exemplo abaixo. Tinha uma porta no meio do caminho. O título já é uma paródia do poema de Carlos Drummond de Andrade. Tinha uma pedra no meio do caminho, como vocês conhecem. Uma vez fui a uma festa na casa de um amigo do meu irmão e não conhecia ninguém lá. Mas avistei um menino lindo dentro do salão e quando fui falar com ele, pá, enfiei minha cara numa porta de vidro, quase caí para trás e todo mundo viu, até ele. Fui cambaleando até o banheiro para ver se não tinha quebrado o nariz. Foi horrível demais. Então aqui nós temos um relato pessoal. Vamos relembrar quais são as características do relato pessoal que nós estudamos na semana 3. É um texto narrado em primeira pessoa, como vocês viram, é a pessoa que está narrando, está contando a história, é personagem, participa da história. Ele aborda experiências pessoais, como vocês viram lá, ela contou um fato que aconteceu com ela, então narra eventos pessoais, experiências pessoais. Tem presença de emissor e receptor, alguém escrevendo para um interlocutor específico. Apresenta caráter subjetivo, quer dizer que retrata ali as emoções de quem está escrevendo. Apresenta verbos no presente, mas a maioria desses verbos estão no pretérito, ou seja, no passado, porque está contando um fato que já aconteceu. Então, essas são as características do relato pessoal. Voltando aqui para a semana 6, a proposta é para você produzir um relato pessoal. Sugere o PET que você escolha uma pessoa, que pode ser o seu pai, sua mãe, seu irmão ou um amigo seu, e peça que lhe conte uma situação constrangedora ou engraçada pela qual essa pessoa passou. E você vai fazer o registro por essa pessoa, ou seja, você vai se escrever passando por ela, porque o relato pessoal ele é escrito em primeira pessoa, como nós vimos. Então, se você mesmo já passou por uma situação assim, pode contar uma situação sua. Mas se você preferir, pode entrevistar seu pai, sua mãe, seu irmão ou um amigo, como sugeriu aqui. Desde que você escolha algo bem interessante ou engraçado para contar no seu texto. Essa é a proposta. Aqui tem algumas dicas de planejamento para o seu texto. Não se esqueça de que relato oral e escrito possuem diferenças importantes. Você deverá fazer a transcrição do relato oral, mantendo a estrutura original do texto. Então, quando a pessoa conta para você, ela utiliza a linguagem oral, que você vai ter que dar uma melhorada nela ao passar para o texto escrito. A linguagem escrita ela é mais bem elaborada, mais planejada. Então, você vai ter que fazer essa adaptação. Você terá que fazer as alterações necessárias, mas com alguns cuidados. Assegurar a articulação entre os fatos relatados, colocando elementos próprios da escrita. Então, como eu disse, a linguagem escrita ela é planejada, mais elaborada. Então, você vai fazer essa adequação aqui do que a pessoa falar para a escrita na forma culta da linguagem. Retirar as repetições e incertezas da fala. Quando estamos falando, repetimos muitas expressões, né? Ocorrem muitas repetições de palavras que ao fazer um texto escrito, para que ele seja coeso e coerente, como nós estudamos também nesse PET, nós devemos evitar essas repetições. Então, você vai verificar e ter um cuidado com isso também. O relato oral é cheio de gestos e entonação. Encontre formas de registrá-los para que o relato escrito não perca o sentido. Então, quando falamos, nós usamos gestos, a entonação da voz, o que não é possível acontecer na escrita. Então, você vai ter que adaptar isso também ao passar para o seu texto. A linguagem deverá ser própria do gênero e de acordo com a proposta solicitada. Então, vocês vão obedecer aquelas características que eu mostrei para vocês, escrevendo em primeira pessoa, retratando ali as emoções da pessoa que está contando o fato, de acordo com aquele quadro das características que mostrei para vocês lá da semana 3.
Descreva o lugar, insira adjetivos e outros elementos discursivos, mas cuidado para não perder o foco e a essência do que lhe foi relatado. Então, pode aparecer aí uma pequena descrição de onde aconteceu o fato. Para isso, você vai utilizar os adjetivos, que são as palavras que qualificam, atribuem características. Lembre-se de que o relato é um gênero discursivo no qual são apresentadas as informações referentes a um acontecimento. Então, você vai contar um fato, vai narrar um acontecimento ali. Pronto para escrever? Depois que você terminar, peça a pessoa que te contou a situação para ler e reescreva, fazendo as alterações se necessárias. Então é isso aí, tenho certeza que vocês vão ouvir muitas histórias engraçadas ou mesmo constrangedoras, como esse exemplo que a gente viu, para poder contar aqui. Ou se você mesmo viveu uma situação dessa, melhor ainda, né? Porque você já tem todos os detalhes para contar para nós aqui nessa atividade. Então é isso, pessoal, a atividade está bem bacana, bem fácil, sei que vocês vão tirar de letra. Envie este vídeo para um colega e o incentive a fazer também a atividade da semana 6. Um grande abraço e até a próxima aula.